Fala, Bené. Aqui ao meu lado o Felipe Tavares, que é economista-chefe da CNC e que está aqui falando sobre a reforma tributária. Não é isso, Felipe? De que forma a reforma tributária pode impactar a nossa economia nacional e estadual? E como esse processo pode trazer resultados positivos ao longo da sua implementação? A reforma tributária teve um grande ganho, que foi a simplificação do sistema. Então, a gente vai ter um sistema tributário mais simples. Essa simplificação vai chegar só daqui 10 anos, né? Porque a gente tem uma transição muito longa. Então, é uma reforma que vai ter efeito de médio para longo prazo no Brasil. O efeito que a gente se preocupa, e que isso ainda tem que terminar de ser resolvido, é o aumento da carga tributária. Então, o Brasil vai iniciar um novo sistema com a maior alíquota de IVA sobre consumo no mundo. Então, isso tende a aumentar os preços na prateleira. Então, a gente vai ter um sistema mais simples, porém mais caro para o consumidor. Essa é a nossa preocupação. E que setores serão mais beneficiados com essa reforma? Quem teve um ganho com toda a reforma foi a indústria, né? A indústria que tem cadeia produtiva longa, ela se beneficiou um pouco mais na reforma. Quem foi prejudicado foi o comércio e serviços em geral, pelo aumento da carga, né? Então, a preocupação ela vem por isso, porque o produto na prateleira, por mais que seja mais barato para ser produzido em termos tributários no meio da cadeia, na hora que ele chega na ponta, ele fica mais caro. E aí isso tira muito a competitividade do varejo, né, de forma ampla, seja de bens ou de serviços, e isso tira poder de compra da população. Então vai ficar um pouco mais difícil para as famílias brasileiras conseguirem adquirir os seus bens. Só que esse efeito só chega de forma completa daqui 10 anos. No meio desses 10 anos, a gente tem uma transição que é difícil dizer como que isso vai ser equilibrado. Os políticos vão dizer que essa reforma foi a reforma possível, né? E, na sua opinião, qual seria a reforma ideal para que solucionasse o nosso problema de comércio, indústria, e tivesse uma harmonia melhor entre esses? O primeiro, eu acho que assim, foi uma reforma que eles quiseram que fosse possível, né? Mas acho que uma das que seria possível era você ir fazendo por partes, né? Se a reforma tributária vai demorar 10 anos para ser implementada, a gente poderia fazer ela em mini capítulos ao longo desses 10 anos, parte por parte. Então, vamos unificar a legislação de CMS, vamos unificar a legislação de ISS, vamos unificar ISS com ICMS, depois unifica o PIS/COFINS, vamos diminuindo essas regras e obrigações acessórias, vamos rever os procedimentos da Receita. Isso poderia ter sido feito em capítulos, você não precisava ter feito uma reforma que mexia na Constituição inteira de forma ampla e que precisaria de uma década para ser mastigada pela população. Seria mais palatável isso aí, né? Porque assim, o que a mensagem que ficou da reforma é que a reforma ela foi tão grande, mas tão grande, que ela precisou de 10 anos para a gente poder digerir ela, né? Então daria para ter feito ela em capítulos, mas aí tem uma diferença que para a perspectiva política é muito mais legal você anunciar uma mega reforma, né? No setor produtivo, às vezes a gente prefere um pouco mais devagar para a população, para garantir que você não está comprando gato por lebre, né? Para eles foi o que deu, né? Para eles o que deu, para a gente talvez tivesse outras opções, mas assim, ainda tem um ganho da simplificação, né? Só que ainda tem muita coisa para acontecer na reforma. As pessoas acham que acabou, mas não acabou. Então toda a repartição de recursos com os estados e municípios não foi definida ainda e ainda existem regras a serem definidas. A própria alíquota ainda não está batida nos 28%. Então existem alguns detalhes que a gente precisa terminar de fechar. E a distribuição dos recursos, ela é muito importante, porque grande parte dos municípios brasileiros, eles dependem do caixa do município, da prefeitura, para sobreviver economicamente. Então, se o dinheiro não chegar na prefeitura, você pode ter problemas sociais e econômicos seríssimos em mais de 70% dos municípios brasileiros. Que estão quebrados, né, velho? Que tem problemas, entendeu? Então, assim, a gente ainda precisa discutir todo o resto da reforma e essa parte da gestão do recurso, ela é muito importante e a população não está sendo tão acionada ainda. Tá bom. Muito obrigado. Valeu, obrigado.